Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e transmutador de livros em vídeo. Hoje nós vamos ver o que é alquimia e como funciona a transmutação de verdade. Quintessência, elixir da vida e várias outras expressões vieram da alquimia. Mas antes do que ainda reconhecemos, antes mesmo da busca pela pedra filosofal, a alquimia fazia uma outra atividade bem conhecida, a falsificação. Os documentos mais antigos ligados à alquimia, os papiros de Leiden e Estocolmo, têm receitas com quase 2000 anos escritas em grego para pirataria. Fórmulas para falsificar pérolas, falsificar esmeraldas, falsificar corantes que pareciam ser muito mais caros, ou até como fazer o cobre parecer prata e a prata parecer ouro. Alquimistas realmente foram proibidos de transmutar o ouro por várias vezes no passado, como em Fullmetal Alchemist. Mas ao contrário do anime, não foi porque poderiam colapsar o sistema financeiro com tanto ouro, mas sim porque enchiam o mercado com moedas falsas. Sim, a noção de transmutação do ouro, ou seja, de transformar outros metais ou materiais em ouro, veio da falsificação. Se era possível fazer a prata parecer o ouro por fora, por que não transformar de verdade a prata em ouro? A crisopoieia. Pensar tanto nisso quanto no elixir da vida fazia todo sentido no passado. Como Laurence Príncipe conta em The Secrets of Alchemy, a noção do elixir da vida veio da destilação do vinho, que produzia uma água que pegava fogo que hoje conhecemos como etanol. E se essa água era capaz de curar feridas e preservar qualquer material orgânico colocado dentro dela, uma poção capaz de preservar a vida fazia todo o sentido biológico. Já a transformação de metais em ouro fazia todo o sentido geológico. Até o Renascimento só eram reconhecidos 7 metais e 7 corpos celestes, que os alquimistas relacionavam uns aos outros, como acima e embaixo. Mercúrio com Mercúrio, que manteve o nome, cobre com Vênus, ferro com Marte, estanho com Júpiter, chumbo com Saturno, prata com a Lua e ouro com o Sol. A prata era um contaminante em minas de chumbo e o ouro era um contaminante em minas de prata, o que deu para muitos a noção de que o ouro seria a forma final de metais amadurecidos com a pressão e o calor da Terra, que se transformariam em prata e depois em ouro, um elemento dando origem a outros. E como o ouro não oxida naturalmente e continua com a mesma cor, ele devia ser o estágio final dos metais. Então a pedra filosofal seria uma mistura ou um composto capaz de dar para os outros metais o que faltava para eles se tornarem o ouro. Para a maioria dos alquimistas, ela geralmente envolvia enxofre e principalmente o mercúrio. O enxofre traria a parte quente e seca para o mercúrio, frio e molhado. Outros, como provavelmente foi o caso do Isaac Newton, acreditavam que o mercúrio seria capaz de extrair a essência do ouro dissolvido para germinar essa essência em outros metais como o chumbo. Assim como um pouco de vinagre podia transformar o vinho em mais vinagre. Mas o que a alquimia não sabia é que a pedra filosofal teria que ser radioativa. Depois da separação entre a alquimia e a química no começo da ciência moderna, John Dalton propôs que cada elemento químico era formado por um tipo único de átomo, com uma massa diferente. E estudando a radioatividade, Frederick Soddy e Ernest Rutherford descobriram que quando um átomo emite ou recebe radiação, pode se transmutar em outro elemento, como o tório decaindo em rádio. Com o tempo e com mais estudos, descobriram que quem determina qual elemento químico um átomo faz é o número de prótons que ele tem, ou o número atômico. Qualquer átomo com 79 prótons, por exemplo, é um átomo de ouro, enquanto um com 82 prótons é um átomo de chumbo. Então a pedra filosofal precisaria tirar 3 prótons de cada átomo de chumbo para transmutá-lo em ouro. Só faltava um acelerador de partículas, bastante energia e muita paciência, algo que Glenn Seaborg tinha em 1980, quando bombardeou o bismuto, um elemento um pouco mais fácil de trabalhar, e produziu ouro de verdade. E de onde vem o ouro que nós conhecemos? De outro tipo de transmutação que tem a ver com o ouro acima, ou melhor, uma estrela como o Sol. O hidrogênio é o combustível mais comum das estrelas que combinam seus átomos com um próton e formam átomos de hélio com 2 prótons. Um pouco da massa do hidrogênio se perde e produz a energia que nós vemos. Conforme uma estrela como o Sol envelhece, ela gasta o hidrogênio e acumula hélio, até a hora em que a energia que ela produz não é suficiente para balancear a própria gravidade, o que deve acontecer com o nosso Sol daqui a 5 a 7 bilhões de anos, quando o colapso do próprio peso da estrela faz com que o hélio entre em fusão em um novo ciclo que produz carbono e oxigênio. Estrelas mais massivas do que o Sol podem continuar fundindo elementos mais pesados, liberando energia e produzindo átomos de neônio, magnésio, enxofre, silício e até o ferro, com um restinho de elementos mais pesados. Mas isso tudo tem um teto.
Fundir o ferro com 56 prótons é um processo que consome mais energia do que produz. Uma estrela que chega nesse ponto não tem como se manter e pode entrar em colapso de novo e dessa vez explodir como uma supernova, combinando mais átomos e um acelerador de partículas estelar que produz os elementos mais pesados até o plutônio. Por isso temos tão pouco ouro na Terra. Elementos mais leves como o carbono do qual somos feitos são muito mais produzidos na fornalha estrelar. E o pouco ouro produzido em estrelas ou supernovas que a Terra juntou quando se formava, afundou junto com urânio, platina e outros elementos densos que foram parar no núcleo do planeta quando ele era mais viscoso. Já o silício que forma a areia é menos denso e boiou. Por isso vivemos em cima de continentes de silício e não de ferro. A maior parte do ouro que encontramos aqui embaixo veio depois da formação da Terra, de cima, em meteoritos. Os alquimistas só não sabiam por que temos tão pouco. E se quisessem transformar o bismuto, como o Seaborg fez, o custo estimado por ele foi de mais de 2 quadrilhões de dólares por quilo de ouro, segundo a Scientific American. Melhor esperar cair mais do céu mesmo, ou sair do planeta para buscar. E na quarta tivemos um novo episódio do Nerdologia Tech, sempre oferecido toda a última quarta-feira do mês, em parceria com o Paulo Silveira, da Alura Curso Online de Tecnologia. No último episódio falamos sobre bugs infames daqueles que causam errinhos, como matar gente ou a Terceira Guerra Mundial. Sério. A Alura, que participa dos episódios, tem muito conteúdo para quem quer aprender a cometer menos erros e programar bem em Java, .NET, Python, JavaScript e outras linguagens. E também tem cursos para você automatizar os testes e caçar os bugs que sobrarem. E quem assina o Nerdologia, além de ter o episódio na quarta-feira, tem 10% de desconto nos planos da Alura. Visite www.alura.com.br/supertech e aproveite para conhecer os cursos de quem entende. Pela ajuda com o episódio, um agradecimento especial ao Patrick Dias do podcast científico Dragões de Garagem, onde eu vivo participando. Se você ainda não ouve o Dragões, link aqui na descrição. Nesse vídeo eu citei o The Secrets of Alchemy, do Lawrence Principe, que também não saiu em português. É um bom livro sobre a história da alquimia, que conta não só o que pensavam, mas por que fazia todo sentido os alquimistas buscarem a transmutação. Ele chega ao ponto de repetir os experimentos para ver se os escritos faziam sentido. Recomendo bastante. E pro Ícaro Feitosa e a galera que perguntou por que eu não falei do Neil Armstrong, a primeira pessoa a pisar na Lua e o comandante da missão toda, eu ia fazer uma brincadeira sobre o Buzz Aldrin ser o astronauta que deu a melhor resposta para quem acusou ele de mentir sobre o pouso na Lua por conta do vídeo que deve estar aparecendo aqui na tela, mas eu acabei apagando o trecho do episódio e só ficou o nome dele. E para as várias pessoas que perguntaram provas sobre as fotos com tamanhos diferentes da Lua, ou os cinturões de Van Allen, ou por que a NASA perdeu as filmagens, ou por que a bandeira americana ficou tremulando no vácuo, ela tremulou porque ela foi desdobrada e os Mythbusters mostraram como. O ponto do vídeo não era esse, dar provas para cada argumento, porque já deram no Mythbusters, no Bad Astronomy e em outros. O meu ponto é que, quando a gente tem mais de 300 quilos de rochas lunares que o mundo inteiro pode verificar se veio de lá e veio, ou imagens do sítio de pouso na Lua com as marcas de pneu do Jeep lunar, não faz nem sentido debater. Não é uma questão de quem tem mais argumentos. E se você não se convence com isso, já estamos no campo emocional e eu não tenho muito como convencer por aqui. Então não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e assine o nosso canal para transmutar mais conhecimento e até a próxima quinta.